A paz do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações, por todo o sempre. Amém. Vamos conversar um pouco com Deus e depois meditar na palavra do Senhor, né? Poderoso Deus e Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por tudo que tem feito nossas vidas, Senhor. Pai, eu estou aqui neste momento com o coração grato a Ti, Senhor, porque Tu me deste mais um dia de hoje que está se findando, Senhor, e Tu me permitiu, Senhor, que eu estivesse presente nos meus afazeres, e isso é dádiva dos céus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia, que Tu não nos deixa faltar, Pai. Cada dia o Senhor providencia o nosso alimento. Isso é proteção de Deus. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, porque na realidade muitas vezes eu penso que o outro dia eu não vou poder estar tão presente na minha vida, mas a cada dia o Senhor nos renova. Isso é gratidão. É gratidão. Muita gratidão ao meu bom Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela casinha que Tu me deste, o local de moradia, Senhor. A minha caminha, Senhor, onde eu posso meditar, botar minha cabeça no travesseiro e meditar na Tua palavra, Senhor, com muito amor e muita gratidão. Porque, Senhor, eu só tenho mais a Te agradecer, muito mais. A gente pede porque se faz necessário. Mas a minha vida, Pai, é uma grande gratidão de coração. Quando eu começo a meditar, a pensar o que Deus faz na minha vida, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E o Senhor, sendo o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar, nada nos faltará. Que Ele supre as nossas necessidades. Pai querido, a cada dia, Senhor, eu sinto o Teu poder na minha vida e na vida da minha família. E eu sei, meu Pai, que enquanto eu estiver aqui, Pai, Tu continuará, Pai, a cuidar de mim. A gente toma remedinho, vai no médico, mas a nossa segurança é em Ti, meu Pai. Porque tudo quanto os médicos fazem, Senhor, é direcionado por Ti. Então, só Tu, Senhor, que pode todas as coisas. Continua, Pai, a derramar bênçãos sem medida, chuvas de bênçãos sobre nós, sobre as famílias, que possamos ser ajustados por Ti, reconhecendo o Teu valor e a grandeza da Tua santidade. Pai, muito obrigado, Senhor. É o que eu Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E nós vamos meditar aqui na palavra do Salmo 142, 7. Diz o salmista: tira-me da prisão, para que eu louve o Teu nome. Rodearão, pois, e me farás muito bem. Expressa a súplica do salmista por libertação de uma situação difícil e o desejo de louvar a Deus em liberdade e alegria, cercado por pessoas juntas. É uma expressão de esperança em Deus,
com libertação e benfeitor mesmo, em meio à adversidade. Então ele aqui, ele está passando por momentos difíceis, né? E ele estava se sentindo só, e ele pedia a Deus que ele pudesse estar, né? Com liberdade diante do Senhor e com alegria, né? Cercado de pessoas justas, né? Porque quando nós estamos próximos de pessoas justas, pessoas que temem ao Senhor, eles têm palavras de conforto, palavras que nos edificam, né? E isso é muito importante. Se nós bem soubéssemos, nós procuraríamos, né, estar presente a pessoas que expressam, né, o desejo de nos ajudar quando nós necessitamos. Da mesma maneira que o salmista aqui estava necessitado, nós também temos, e é muito, né, muitas necessidades de estar junto de pessoas que nos edifiquem, né, que nos apoiem, né, e que expressa a esperança em Deus, de libertados e benfeitor, mesmo em meio à adversidade. Reflexão: libertação da prisão. O salmista se sente preso, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Essa prisão pode ser um reflexo de seus próprios erros, da perseguição de inimigos ou de uma situação de desespero. Da mesma maneira que o salmista aqui, né, está também sentindo-se abatido, né? Vamos dizer, abatido fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, nós também nos sentimos dessa mesma maneira, né? O que acontecia antigamente é a mesma coisa que acontece hoje em dia, né? E isso, o que acontece, muitas vezes é devido aos nossos próprios erros, como aqui também fala, que pode ser devido aos próprios erros do salmista. Como acha que foi os próprios erros, ele estava daquela maneira, por causa dos próprios erros dele, nós também hoje em dia estamos nessa mesma situação. Às vezes nós estamos sentindo determinadas coisas devido aos nossos próprios erros, os nossos pecados, né? Porque a gente peca mesmo, né? Então a gente às vezes está em situação de desespero, né? Louvor a Deus. O desejo de louvar a Deus é um sinal de esperança e fé, mesmo em meio a dificuldades. Louvar é reconhecer a grandeza de Deus e expressar gratidão por sua bondade, mesmo quando não percebemos. Então, muitas vezes nós, quando sentimos nessas situações, como está aqui declarando, né, nós não podemos perder a nossa fé. Aí é onde nós devemos buscar a presença de Deus mais e mais, né? Aí é onde nós devemos louvar a Deus, né? Reconhecer a grandeza dele e expressar gratidão, porque ele não nos abandona. Então, em qualquer situação, nós temos que ter gratidão a Deus, né? Pela bondade dele, mesmo quando não a percebemos. Por quê? Porque muitas vezes nós não observamos, não notamos, mas Deus está nos livrando. Às vezes nós estamos passando uma situação que nós achamos que é difícil, que está difícil de suportar, que nós não estamos aguentando, mas Deus está trabalhando na vida da gente, às vezes até permitindo passar por determinada situaçãozinha para que nos livrando de outros males muito pior, né? Porque Deus nos ama e Deus não quer os filhos dele sofrendo, mesmo que nós procure, né, esse sofrimento, mas Deus está sempre procurando nos socorrer.
Mas quando a gente busca propositalmente, que às vezes a gente procura o perigo propositalmente, é diferente. Então nós temos que aprender com nossos próprios erros. E feliz daquele que aprende com os próprios erros e busca, reconhece a necessidade de estar buscando a presença de Deus, né? E quando a gente busca, o Senhor está pronto a nos socorrer. Então, não vamos deixar que as coisas compliquem mais e mais e mais, não. Vamos buscar a presença de Deus, vamos confiar nele, porque só ele tem a palavra certa para nos socorrer. Só ele que tem a magia, como diz, né? Só ele que tem o poder de nos socorrer e nos livrar de todos os males, né? A companhia do justo, a esperança de ser cercado por pessoas justas, é um sinal de que, mesmo em meio à tribulação, o salmista busca a comunhão e o apoio de pessoas que compartilhem seus valores. Então aqui o salmista ele fala, né? Ele busca pessoas que reconheçam, né? Que tem o mesmo entendimento, né? Do que é compartilhar daqueles valores do salmista. Porque o salmista tem os valores dele, erra e tudo, mas ele tem os valores dele, que é servir a Deus. Então ele busca aquelas pessoas que servem a Deus também, que são adoradores, né? E que o adorem em espírito e em verdade, né? A benfeitoria de Deus, o salmista confia na promessa de Deus de fazê-lo bem. Essa benfeitoria pode ser física, emocional, espiritual, ou de alguma forma que Deus entenda ser o melhor para o salmista. Então Deus procura a maneira de ajudar ele, uma maneira melhor, dele se sentir amparado, dele se sentir protegido e saber que tem um Deus que está pronto a socorrer, né? Em resumo do Salmo 142:7, é uma esperança de fé de um coração que busca a libertação e a busca e companhia de pessoas justas, confiando na promessa de Deus e fazer o bem e ser louvado por ele. E essa é a realidade que nós devemos buscar. E as companhias, isso é muito importante, buscar companhia que nos agregue, que nos ajude a sair, vamos dizer assim, do lamaçal, da areia movediça, do perigo, das tentações, né? E que Deus esteja nos abençoando grandemente, que Deus esteja protegendo nossas crianças, nossos jovens, né? As famílias, e nos dê uma noite abençoada, que os anjos de Deus estejam acampados em nosso lar, protegendo a cada um de nós, porque com a proteção do Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, nós estamos cercados e nenhum mal chegará à nossa tenda. Que Deus nos abençoe mais uma vez e até a próxima.